Olá, pessoal. Na aula dessa semana de Sociologia, eu vou trabalhar com vocês a questão da escravidão no Brasil, mas de uma maneira bem geral e rápida, e apenas no sentido de completar a ideia básica da aula passada, e que é sobre cultura política brasileira. Esse é o meu tema. Então, eu só vou focar a escravidão com vocês na medida em que isso tem relação com essa temática minha, que é a cultura política brasileira. A ideia principal da aula passada foi que nós nascemos, o Brasil nasceu a partir da fragilidade do poder público e que ao longo do tempo, poder pessoal, o poder pessoal, ele se tornou muito forte na nossa sociedade. O poder público era bastante fraco e isso nos acompanhou por muito tempo. Pois bem, essa ideia que é muito forte, que nós a vemos presente até hoje, quando a gente encontra situações como vocês viram recentemente pelos meios de comunicação, de pessoas que usam o seu poder pessoal para humilhar os outros ou para tentar escapar da lei, como aquele desembargador lá em Santos, é, que não estava usando máscara. Isso é reflexo desta situação histórica do Brasil, do DNA do Brasil em relação à proeminência do poder pessoal. Pois bem, uma das maiores contribuições para o poder pessoal no Brasil vem da escravidão. O escravismo brasileiro talvez seja a melhor demonstração da proeminência, da força do poder pessoal na sociedade brasileira e que ainda hoje está presente. Então, hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre a escravidão, mas nesse sentido, no sentido em que a escravidão marcou demais a nossa sociedade. Vamos aí ao PDF que eu elaborei. Então, o tema, influência da escravidão na sociedade brasileira. Vamos começar por aqui, gente. Olha, a escravidão no Brasil foi longeva, não foi superficial. O que significa afirmar isso? Significa que a escravidão não foi um fenômeno passageiro. Ela acompanhou o Brasil por muito tempo. Então, não começou hoje e desapareceu amanhã. Ela durou mais de 3 séculos. Foi um sistema social. Por isso é que, longeva, teve longevidade, durou muito tempo. O resultado está aqui, olha, no segundo item. Por isso, a escravidão foi naturalizada. Aqui um termo muito importante. Quer dizer, ter escravo virou normal. Viver numa sociedade escravista não escandalizava ninguém. Aliás, gente, não é só no Brasil, não. Todos os lugares em que a escravidão esteve presente era assim. A escravidão ela é uma instituição muito antiga. Na Bíblia, por exemplo, vocês se lembram da história do José do Egito, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos lá para comerciantes egípcios. Mas a escravidão é incrível, ela é onipresente, foi, né? Já não é mais, na nossa sociedade, e não escandalizava ninguém. Isso significa, então, dizer que ela foi naturalizada. O resultado disso está aqui, olha, todos que podiam possuíam escravos. A pessoa pegava um dinheiro, uma das primeiras coisas que ela queria fazer era comprar um escravo. É como hoje, por exemplo, você tem um dinheiro e fala, vou comprar algo para ganhar mais dinheiro. Na época, gente, as pessoas pensavam assim, eu tenho dinheirinho, vou comprar um escravo, porque aí ele me serve e além de me servir, ele vai ganhar a vida para mim ou para minha família. E essa situação levou a que não só os ricos possuíam escravos. Gente, pobres possuíam escravos.
negros possuíam escravos e até escravos possuíam escravos. Gente, quando a gente se debruça sobre a questão da escravidão, a gente vê que, como a escravidão era um comércio, então as pessoas faziam parceria, juntavam, ó, entra aqui numa parceria comigo, eu tenho um pouco de dinheiro, você tem um pouco, a gente vai, compra um escravo, aplica ele aqui, é colado, depois a gente divide o lucro. Então havia situações no Brasil em que escravos possuíam escravos. Eu não posso explicar esse mecanismo agora para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu queria que vocês soubessem disto. Existe esse fenômeno. Há fenômeno, por exemplo, de ex-escravos que se tornaram traficantes de escravos. Quer dizer, então, isso demonstra para nós o quanto a escravidão era um negócio, era um comércio que envolvia todo mundo. A igreja tinha escravos, as ordens religiosas tinham escravos, e só acabaram com a escravidão ali dentro delas, quase já chegando perto da Lei Áurea. Então, é um fenômeno muito forte. Eu trouxe aqui, gente, o melhor exemplo do quanto a escravidão estava difundida na sociedade brasileira. É o Barão de Guaraciaba. Ele não era escravo, ele era um negro, nascido aqui em Minas Gerais, mas um sujeito muito inteligente, um cara com espírito empreendedor. Ele fez de tudo, fazia objetos, era tropeiro, começou a arrumar dinheiro, é um homem com espírito empreendedor. E no final das contas ele se tornou muito rico, dono de muitas fazendas, de milhões de pés de café e de centenas de escravos. O Barão de Guaraciaba. Ainda hoje tem remanescentes dele. No YouTube está cheio de vídeos de tataranetos dele e tudo mais. Então, aqui, a fotografia dele, aqui um livro que fala sobre ele. Aqui, olha, o primeiro Barão Negro, e vocês podem ver aqui, olha, os escravos trabalhando. E aqui eu trouxe entre as várias fazendas que ele possuía, eu trouxe propriedades, não fazenda. Eu trouxe aqui, olha, uma que a gente vê ainda hoje quando vai a Petrópolis. Se um dia vocês forem a Petrópolis, e eu incentivo vocês a irem lá, porque é uma cidade encantadora, vocês vão ver no centro esse palacete, onde hoje funciona, creio que a Câmara Municipal de Petrópolis. Foi propriedade dele, ele comprou essa propriedade. E aqui, olha, ali no Vale do Paraíba, nas proximidades da cidade de Vassouras e Conservatória, a Fazenda Veneza. Eu passei perto, eu conheço bem essa região do Vale do Paraíba, eu passei bem pertinho da Fazenda Veneza, mas ela não estava aberta para visitação no dia, mas eu passei perto. Por isso, a escravidão entrou na alma brasileira. Não foi um fenômeno superficial. Eu trouxe uma frase aqui que ela é muito expressiva. A escravidão tornou o ar servil. Quer dizer, de tanto ter escravidão, tudo respirava escravidão. Daí o termo ar servil. Mais ou menos é assim, é o gosto pelo mando. Eu mando, você obedece. Eu quero uma coisa e aquilo tem que ser feito. É o gosto pelo mando. E se não fizer, apanha. Essa frase é de Joaquim Nabuco, um dos maiores intérpretes da história do Brasil. Ele quis dizer com isso, gente, que criou-se uma cultura escravista no Brasil. E um dos melhores exemplos disso é o Vale do Paraíba. Não só, viu? O sul de Minas, por exemplo, no século XVII, XIX, está cheio de escravos. Mas é difícil encontrar uma região... Mas é difícil encontrar uma região que expressou tão bem no século XIX essa cultura escravista que o Vale do Paraíba. Aqui, olha, eu trouxe
algumas imagens, e eu fiz questão de trazer essas imagens, porque eu conheço isso aqui, olha. Eu sou eu tenho amor por essa região, uma região muito bonita geograficamente, historicamente muito rica. E essas fazendas históricas são verdadeiros palacetes e museus do século XIX. Quem gosta dessas coisas deve, uma vez na vida, visitar essa região do Vale do Paraíba, do lado do Rio de Janeiro. Tem um Vale do Paraíba do lado de São Paulo, mas do lado do Rio de Janeiro ele é mais rico nessas coisas que eu estou colocando para vocês. Essa aqui é a sede da fazenda do Arvoredo, que fica em Barra do Piraí. Essa é a fazenda do secretário, que fica na cidade de Vassouras. Essa é a fazenda São Luís da Boa Sorte, que também é na cidade de Vassouras. E essa é a fazenda que mais me impressionou, chama-se Fazenda do Paraíso, que fica na cidade de Rio das Flores. Aqui, ao visitar aqui, você tem uma ideia da sociedade escravista daquela época. Aí é a cultura escravista. Parecia que era gostoso ter escravo, sabe? Parecia não, era verdade mesmo. Não se concebia uma pessoa rica que não tivesse escravo. E aí, as lembranças da escravidão não ficam só nessa parte mais rica. Eu trouxe aqui para vocês um local que eu conheço também, pessoalmente, que é o Quilombo São José da Serra, que fica nas proximidades do Vale do Paraíba, e como tinha muito escravo a região, descendentes de escravos se tornaram quilombolas, e eles receberam uma terra na qual hoje eles sobrevivem, e é aberta a visitação. Então, aqui eles mantêm as suas tradições e tudo mais. Pois bem, a escravidão aprofundou o problema do poder pessoal. Todos se acostumaram a mandar e a usar de violência nas relações. A violência, gente, era onipresente, e não só com os escravos. É claro, pessoal, que com o escravo ela era desabrida. Mas a violência só deixou de ser uma coisa normal de uns 40, 50, 30 anos para cá. Hoje, por exemplo, não se concebe o pai bater no filho. Mas, gente, olha, quando eu era criança, eu via pai arrancar sangue de filho, dava murro no filho. Nossa, batia demais. Era uma coisa normal. Era meio assustador quando o pai exagerava, se tornava muito brutal. Agora, vocês imaginem isso lá na sociedade escravista. Então, o fazendeiro lascava a mão na cara do seu filho, da sua filha, quando era muito comum o marido matar a mulher quando suspeitava de traição, coisa super comum. E aqui eu trouxe uma imagem disto, entre várias. Essa imagem é famosa, está em quase todos os livros de história, é o chicoteamento de um escravo no centro da cidade. Isso aqui é o tronco. Fora da cidade, cada fazenda tem um tronco, e ele serve para punir escravos infratores, para dar exemplo para todo mundo. Então, como vocês podem ver, ó, 2 já foram chicoteados, todo mundo vendo, essa era a ideia. Então, a violência era uma coisa normal. Hoje ela nos choca, mas não era assim no passado. Por isso, gente, acabar com a escravidão no Brasil foi muito difícil. Foi um processo lento, gradual e cheio de muitas tergiversações. O processo foi lento, mas se bem que ele foi lento em todos os lugares, não foi só no Brasil, não. Mas no Brasil, ele primou por isso, pela lentidão, por ser gradual e com tergiversações. O que significa isso? Significa, gente, que o pessoal que tinha escravos sempre dava um jeitinho de burlar. O melhor exemplo disso é a lei do ventre livre, que foi uma lei importante, chocante para a época, mas que os senhores de escravos sempre davam um jeitinho de burlar a lei. A luta contra a escravidão foi o maior movimento social da história brasileira, envolveu toda a sociedade, todas as formas de luta.
olha bem a colocação que eu fiz aí. A luta contra a escravidão foi o maior movimento social da história do Brasil, porque envolveu toda a sociedade e todas as formas de luta. Houve momentos em que ela envolveu, olha, mulheres, jornalistas, advogados, professores, poetas. Olha o caso, por exemplo, do Castro Alves, mas não só dele, mas eu acho que ele é o nome mais conhecido. No teatro, na imprensa, na justiça, no parlamento, na Câmara dos Deputados e no Senado. E houve momentos em que até, por exemplo, a princesa Isabel, não estou nem falando da Lei Áurea, mas ela era uma coisa que as mulheres faziam na década de 80, quermesses, bingos, para arrecadar fundos para comprar a liberdade de escravos. A princesa Isabel várias vezes promoveu isso em Petrópolis, mesmo no Rio de Janeiro. Dava coisas pessoais, uma joia, arrecadava dinheiro para comprar a liberdade de escravos. E houve um momento, gente, mais no final do processo da escravidão, que até as senzalas se rebelaram. Sempre se rebelaram, mas não vivia assim. Eu acho que a ideia de que as senzalas estavam em constante rebelião é parcialmente verdadeira, mas não é totalmente, não. Mas a partir de 1886, 87, as senzalas no Brasil viveram num período crônico de rebelião. Ou seja, eu estou falando isso para mostrar para vocês que todo mundo participou desse movimento. Alguns até contra. Havia jornais anti-escravistas, políticos anti-escravistas, e claro, gente, os proprietários de escravos, ninguém queria perder o bem que possuía. Então, na década de 80, foi a questão mais discutida no Brasil. E aqui eu trouxe algumas pessoas que se destacaram nesse movimento. José do Patrocínio, ele era jornalista e grande mobilizador da luta anti-escravista. Luiz Gama foi escravo. A história do Luiz Gama é muito legal. Infelizmente, a maior parte de nós não a conhece. Ele era filho de mãe escrava e de um proprietário comercial. Aliás, a mãe dele nem era escrava. Mas ele foi a mãe deu um problema e acabou desaparecendo, e o pai dele o vendeu como escravo por alguns anos. Olha bem, o pai vendeu ele como escravo. Aí, ele foi para São Paulo, ele era da Bahia, ele foi para São Paulo. Lá em São Paulo, ele conseguiu provar, fugiu e conseguiu provar que não era escravo. E a partir daí, ele começou a estudar, a trabalhar, a estudar por conta própria advocacia, direito. E ele pegou amizade com alguns estudantes da universidade, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que hoje é uma faculdade da USP, e ele se tornou advogado sem título. Ele ganhou título há uns anos atrás aí, que a USP lhe concedeu o título de advogado, mas na época era permitido isso. A luta dele libertou cerca de 500 escravos antes da Lei Áurea. Infelizmente, ele morreu cedo, tinha vários problemas de saúde, ele morreu em 1882, se não me engano. Ele não viu o auge da luta abolicionista, mas é um grande líder abolicionista. E aqui, gente, o grande André Rebouças, grande engenheiro e amigo íntimo da família imperial. Esse cara, ele era de uma família negra, mas a família tinha posses. Ele e o irmão se tornaram engenheiros, estudaram na França, e aqui no Brasil eles se destacaram por algumas obras. O André Rebouças se tornou o mais famoso da família.
No Rio de Janeiro, por exemplo, tem o famoso túnel Rebouças, que é uma homenagem a ele, e em São Paulo tem uma importante avenida no centro de São Paulo, chamada Avenida Rebouças, que é referência a ele. É, e, ele era uma pessoa muito bem situada socialmente. O André Rebouças, eu vou contar uma coisa da vida dele para que vocês entendam o quanto a escravidão estava difundida. Este homem, que se tornou um dos principais líderes abolicionistas do Brasil, ele e a sua família tinham escravos, gente, até as vésperas de 1870. Aí, quando a luta começou a se desenvolver, ele percebeu que não dava, né? Não tinha jeito de manter escravidão e lutar pelo abolicionismo. Quer dizer, era uma coisa tão difundida que aconteceu isso na vida do André Rebouças. E aqui, olha, os três grandes líderes acima, ó, patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças eram negros. E os três eram cultos. E os três se tornaram importantíssimas lideranças na luta abolicionista. E não poderia deixar de colocar um dos maiores nomes do abolicionismo, que é Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco não era negro, ele veio da aristocracia brasileira, mas fez da sua vida, o objetivo principal da sua vida foi a luta abolicionista. Ele era filho de político importante, o pai dele, Tomás Nabuco de Araújo, era senador, conselheiro do Dom Pedro II, e aí o Joaquim Nabuco era jornalista, escritor e deputado da causa abolicionista. Em 1883, o Joaquim Nabuco escreveu um livro que é uma espécie de bíblia do abolicionismo brasileiro, chama-se O Abolicionismo. Por causa disto, as pessoas que não concordavam com ele fizeram uma campanha contra ele, e ele, em 1800, numa das disputas eleitorais do início dos anos 80, ele acabou não sendo eleito deputado da Assembleia Brasileira daquela época. Aqui duas representações, o Nabuco, né, e a ligação dele com a luta abolicionista, né, os escravos aqui, ele aqui na frente, e os três grandes líderes abolicionistas brasileiros. Gente, o Luiz Gama, ele atuava em São Paulo. Então, embora ele fosse conhecido dos demais, ele tinha uma luta muito particular. E, inclusive, era republicano. Mas, e por ter morrido cedo, 1882, então ele não viu o auge da abolição. Mas esses três aqui, olha, eram muito amigos. Esses dois disputavam muito, sabe? O ego dos dois era muito grande, mas esse aqui sempre procurava conciliar. A amizade do André Rebouças com o Nabuco era uma amizade muito bonita, muito forte. E então aí as principais, não são as únicas, por favor, mas são importantíssimas lideranças na luta do abolicionismo brasileiro. O fim da escravidão foi amplamente celebrado no Brasil. O fim da escravidão, gente, talvez tenha sido daqueles dias de festas mais comemorados na história do Brasil. Aqui eu trouxe fotos para ilustrar o que eu estou dizendo. Uma missa campal celebrada no dia 17 de maio, pelo fim da escravidão. Aqui o Senado, onde foi votado o projeto da Lei Áurea, apinhado de gente, né, os senadores aqui, apinhado de gente, e aqui, olha, a rua onde ficava o Senado e a aglomeração de pessoas. Quando saiu a notícia, foi num domingo, a Lei Áurea foi votada num domingo, 13 de maio. Nossa, foi uma festa extraordinária no Rio de Janeiro, e na medida em que a notícia foi chegando nos outros lugares, também ele foi comemorado. Eu tenho notícias, isso faz parte da minha pesquisa, da chegada da notícia aqui em Pouso Alegre, Ouro Fino, as regiões nossas aqui, e é isso que eu estou falando para vocês, foi amplamente celebrado.
Mas aí, gente, a gente deve entender o seguinte: a gente deve valorizar a luta contra a escravidão no Brasil, mas ela foi uma etapa apenas. Ela não, aqui olha, mas o legado da escravidão não terminou com a Lei Áurea. O fim da escravidão foi uma etapa importante, mas houve e há muito que fazer. Até porque, sobretudo nas ideias do André Rebouças e do Joaquim Nabuco, havia uma proposta de destinar recursos para a educação dos ex-escravos e para a distribuição de terra. Mas, gente, a confusão na época foi tanta, 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 que isso não foi possível acontecer. A Lei Áurea, por exemplo, uma das consequências dela foi a luta para acabar com a monarquia no Brasil. E 1 ano e meio depois da assinatura da Lei Áurea, a escravidão, a República foi implantada no Brasil. E quem implantou a República no Brasil? Foram os proprietários de terra, os aristocratas, os ex-donos de escravos, que transformaram a República num regime muito, muito, muito conservador. E aquilo que poderia ser uma proposta e tudo mais acabou não acontecendo. Então, quer dizer, a luta foi importante? Foi, mas os legados da escravidão não terminaram. Eu acho que essa agora, essa outra parte da luta é nossa, de acabar com o preconceito, com o racismo, de criar condições sociais para a inserção do negro em todas as instâncias da nossa vida social. Isso vamos dizer assim, é o complemento daquela luta importante que foi feita lá atrás. O Joaquim Nabuco tem uma frase que eu coloquei num texto de apoio, num PDF aí para vocês, em que ele diz assim, olha, a herança da escravidão vai ficar por muito tempo na sociedade brasileira. E é verdade, até hoje a gente vê isso. Todo ato de racismo, ou toda essa situação, por exemplo, de marginalização social do negro, e eu digo para vocês que eu vi isso muito de perto, gente, assim, olha, na pele, no Vale do Paraíba, que é uma região que a escravidão foi muito forte, e a presença de negros lá é muito forte, e é claro que eu não preciso ir lá no Vale do Paraíba para perceber isso, qualquer lugar tem, mas é preciso um trabalho de inserção de todo mundo que é pobre, mas, claro, sobretudo dos negros na nossa sociedade. Então, a gente não deve olhar para a abolição da escravidão assim, olha, não valeu nada. Não, eu acho que é um erro. A gente deve olhar como uma etapa. A outra etapa de, de acabar com o legado que a escravidão nos deixou é tarefa nossa. E é muito legal que todos nós possamos participar disso aí. Então, a ideia, gente, aqui foi mostrar para vocês o quanto a escravidão agravou o problema do poder pessoal no Brasil. Ter escravo no Brasil acabou incentivando o gosto pelo mando e pela violência. Então, é um triste legado que nós temos que combater.